Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Essa é a única fonte que desejo conhecer. Senhor, permita-me que a palavra more em mim. Rege-me com teu Espírito ao nascer do sol. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Doce, preciosa promessa de Deus, de um lar com Jesus nos céus. Ali peregrinos sem repouso ou paz terão descanso eficaz. Anseio meu lar, no céu desejo estar. Quando entrarei nas plagas de Sião, ali não há mágoa ou morte a brantear. Anseio a celeste mansão. Acima de tudo que ali me seduz é ver meu Senhor Jesus, banhar-me na graça e aos pés do meu Senhor depor todo o meu louvor. Anseio meu lar, no céu desejo estar. Quando entrarei nas plagas de Sião, ali não há mágoa ou morte a brantear. Anseio a celeste mansão. Oh, Pai,
com Cristo está. Ali com remidos sempre viverei, louvando a Jesus, meu Rei. Anseio meu lar no céu, desejo estar, quando entrarei nas plagas de Sião. Ali não há mágoa ou morte a prantear. Anseio a celeste mansão. Essa é a fonte que eu desejo conhecer. Senhor, permita que a palavra more em mim. Rege-me com teu Espírito. Súplica do profeta de Deus para esta era, na mensagem ao nascer do sol. Ouvintes, tomando a natureza, Deus tem uma Bíblia que deixa todo homem inexcusável diante dele. A natureza. Também o zodíaco é uma Bíblia. E, sobretudo, a Bíblia escrita, a palavra escrita. Vemos na natureza que a planta fica atrofiada. Com essa água poluída, essa água que não tem oxigênio, que não é pura. Mas quando vem aquela chuva do céu, então tudo é diferente. Ela sofre uma reação de vida. Você deve pensar na reação de vida. Porque, às vezes, nós vivemos numa atmosfera, numa situação de morte, estagnados. É preciso, então, experimentar uma reação de vida. Para tanto, não nos falta esta chuva do céu. A chuva serôdia, temporã, a chuva de ensinamento, a chuva da revelação da palavra. Então, só fica atrofiado quem quer. Porque Deus tem mandado chuva de ensinamento, chuva de sustentação e de crescimento. Então, aquela planta que está bebendo da fonte de Deus
somente pode beber daquela fonte. Isto porque é somente nesta fonte que ela encontrou e encontra a reação de vida. Se você molhá-la com azeite, você a matará. Se você molhá-la com água suja, contaminada, isso estrovará o seu crescimento e até lhe roubará o fruto. Mas lembrando, reforçando isto, esta grande verdade, molha você com a água da chuva, amém, a qual vem diretamente do alto e que não contém nenhuma química feita pelo homem. Então verá como crescerá essa plantinha e dará fruto. Não há outra coisa melhor para o crescimento que a água da chuva. Todos que estão me ouvindo sabem disto, especialmente o homem que vive em contato com árvores, com plantas, árvores frutíferas e assim por diante. Mesmo o próprio pasto para os animais sofre uma reação de vida, por isso os próprios animais clamam pela chuva. Se você molha a planta com água que contém cloro, tratando de melhorar a água, é o que o mundo religioso tenta fazer, colocando cloro. De repente notará que haverá matado a planta. O certo é isso. E este é exatamente o problema de hoje. Tem tratado de dar-lhes água da fonte denominacional e lhes tem negado o crescimento. Mas permitam-lhes ter as gotas do orvalho de misericórdia que brilha ao meu redor de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Então, teremos o genuíno. Caminharemos na luz, nessa luz formosa, a qual vem de onde brilham as gotas de orvalho de misericórdia. Brilha por todo o meu redor. Tira todas estas fontes feitas pelo homem, geradoras de religião. Nenhuma outra fonte conheço eu, só o sangue de Jesus. Só a palavra de Jesus Cristo. Essa é a única fonte que eu desejo conhecer. Senhor, permita que a palavra more em mim. Rege-me com teu Espírito. Notemos, pois, a Bíblia é suscitada nesse instante. Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, então você potencialmente tem vida. Você tem a reação de vida, porque você tem a água pura que vem dos céus.
não de cisternas rotas, perfuradas pelos homens, com cloro adicionado, credos e dogmas. Então você é guiado pelo Espírito que vivifica a palavra de Deus a você, para que possa crer. O Espírito vivifica a palavra para que possamos crer nela, como entre a vida e a morte. E a plantinha segue para cima enquanto cresce. É Bíblia ou não é Bíblia esta natureza? Note bem, ali no dia de Pentecostes, seus corpos foram vivificados a uma nova vida. E desde então, não houve mais nenhum covarde que viesse a negar a Jesus Cristo. Eles eram covardes. Eles estavam tremendo de medo. Mas acontece o grande segredo, o grande mistério, é que eles tinham a dinâmica. É necessário que tenhamos convicção de que temos a mecânica, para que então a dinâmica que só pode vir de Deus possa fazer isto mover-se, se levantar dentre os mortos, a ponto de sermos transformados e subirmos ao encontro do Senhor nos ares. Se você tem a mecânica, só falta a dinâmica. Essa dinâmica não vem para quem não tem a mecânica. Você pega um galão de gasolina e joga ali, no tempo, no espaço, na terra, até a fogo, e você sabe o que você obtém com aquilo. Mas isto lá no tanque do automóvel, devidamente acionado o motor, aquilo vai dar faíscas e formar esta grande dinâmica. Mas você tem a maquinaria, você tem a dinâmica ali, a mecânica. Eles estavam todos atemorizados, covardes, medrosos. Esta é a linguagem do profeta de Deus. Dando voltas no aposento, lá em Jerusalém. E alguém dizia: eu tenho medo de sair ali e proclamar isto, porque ali estão os grandes bispos e todos os demais. Bom, vamos mais à frente. Não, eu tenho medo e ali estão os sacerdotes. Eu tenho medo de dizer que tenho crido nele. Não posso fazer. Mas, de repente, veja só, eles estavam ali, atemorizados, mas tinham a mecânica. E, de repente, desceu a dinâmica.
Agora não tinha mais nenhum covarde. Não tinha ninguém mais com medo de testificar daquilo que eles eram proibidos de testificar, a ponto de responderem com as suas próprias vidas. Sim. E o que fez aquela dinâmica? Não somente lhes encheu o espírito interior, mas vivificou sua mecânica. Seus corpos foram vivificados. E então já não foram mais covardes. Já não ficaram mais prostrados diante dos desafios. Saíram diretamente a encarar as pessoas, a encarar o sinédrio, a encarar as feras, as cadeias, os perseguidores desumanos, atrozes. Sim, Senhor. Varões judeus, disseram eles. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém. Disseram, quando antes que descesse a dinâmica, eram só a mecânica. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto, e ouvi minhas palavras. E eles responderam. Através de Pedro. Mateus respondeu através de Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não havia nenhum temor mais. Não havia nenhuma covardia mais, medo. Eles foram julgados como se estivessem bêbados. E nós não estamos bêbados, afirmou Pedro. Como vós pensais? Aleluia. Mas isto é aquilo que diz a Escritura. Citar a Escritura para um povo da Escritura significava morte, cadeia. Citar a Escritura para um povo da Escritura. Veja se isto não é a mesma coisa hoje. Mas você está nisto. Você está na ousadia do Espírito Santo. Com vida da chuva dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, sábado, manhã maravilhosa, manhã abençoada, você começou bem, começou ouvindo o programa Fé para Vencer, ligado aqui na página Tabernáculo da Fé Brasília. Parabéns pela escolha, Deus te abençoe, tenho certeza que você foi ricamente abençoado por este programa aqui por esta página. Divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para ouvir as nossas programações aqui transmitidas
por esta página. Olha, todos os nossos cultos realizados em nossa igreja são transmitidos também ao vivo aqui por esta página. Toda quarta-feira, às 19 horas, culto de oração e adoração a Deus, direto de nossa igreja matriz, ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, às 19 horas, ao vivo, transmitidos aqui por esta página. Sexta-feira, às 19 horas, também transmitido ao vivo, nosso grande culto ali no Tabernáculo da Fé Brasília, no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Culto de sexta-feira, de ensino da palavra, estudo da palavra e doutrina da palavra. Vai lá, participe ao vivo. Se você não pode ir, acesse essa página, será transmitido ao vivo. Domingo de manhã, amanhã, domingo, 8 horas da manhã, escola dominical, transmitido também ao vivo, direto de nossa igreja ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Escola dominical, 8 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, grande culto da noite, de curas, milagres, maravilha, ao seu favor. Participe, leve sua família ali. Se não pode, pelo menos assista ao vivo aqui por esta página. Hoje à noite, hoje sábado, às 18 horas, nosso culto será na nossa igreja filial, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço para você estar lá conosco. CNF1, Setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. Hoje às 18 horas, todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas, cultos ali em Taguatinga Norte, em nossa igreja, localizada na CNF1, Setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Hoje à noite, portanto, às 18 horas, aguardamos você com toda a sua família ali para participar conosco do nosso grande e abençoado culto que teremos ali hoje, viu? Leve sua família. Olha, não desligue seu computador, sua internet, porque teremos agora nossa reprise, nosso culto doméstico. Mais um culto, das 6 às 7 da manhã, culto doméstico. São reprises de nossos cultos lá no Tabernáculo da Fé Brasília. Continue ligado aqui por esta página. Deus continuará te abençoando. Nosso abraço. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer.
Mas de repente desceu a dinâmica. Sim. E que fez? Não somente lhes encheu o espírito interior, mas também vivificou sua mecânica. Ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aramos para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Jesus te tocar e seu amor te envolver, a sua alma ele vai consolar, paz terás em seu viver, e mais um pouco então caminharás, você irá conseguir. Lutas aqui como nada serão quando vier um porvir. Se o sofrer parece não ter fim, se densas nuvens te causam pavor, Cristo te olhando está dos altos céus, vai aliviar sua dor. Feridas vão cicatrizar e o descanso ele vai conceder. O nosso Deus ao seu lado está, pois ama muito você. Confiando no seu agir, mas se o choro uma noite durar, no amanhã há de sorrir. Se o sofrer parece não ter fim, se densas nuvens te causam pavor, Cristo te olhando está dos altos céus, vai aliviar sua dor. Suas feridas vão cicatrizar e o descanso ele vai conceder. O nosso Deus ao seu lado está, pois ama muito você, pois ama muito você. Mas de repente desceu a dinâmica. Sim. E que fez? Não somente lhes encheu o espírito interior, mas também vivificou sua mecânica.
ouvintes, este assunto de dinâmica e mecânica e dinâmica nunca deve ser saturado para nós. Nunca deve nos cansar. Porque, na verdade, tudo que esperamos de Deus aqui nesta terra e lá em cima depende disto, da mecânica e da dinâmica. Você tem um lote de terra, mas não tem a casa construída nele. Mas logo você tem a casa construída no lote, e agora você não vai ter uma escritura apenas de um lote, mas sim de uma casa. E habitada. Isso quer dizer mecânica e dinâmica. Vida ali dentro. Usufruindo, entrando e saindo. Dormindo, trabalhando, meditando, orando e assim por diante. Todos os acontecimentos, eventos da parte de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento devem ser observados por nós de uma maneira muito especial, muito interessada. Isto porque tudo o que aconteceu vai acontecer. Está acontecendo e vai acontecer. No Velho Testamento aconteceu tanta coisa que fala das últimas coisas, chegando ao ponto de Deus usar profeta como Ezequiel, Daniel e o próprio Isaías para falar de coisas que eram, que são e que hão de ser. Considerados até mesmo o Apocalipse do Velho Testamento. Então foram acontecimentos que nos interessam, porque eles falam de acontecimentos que hão de vir sobre nós, através da Igreja do Novo Testamento. Pedro fez menção de Joel. Quando desceu aquela dinâmica lá no cenário, lá em Jerusalém, então eles tiveram-nos como embriagados, cheios de vinho, de mosto. E Pedro, tomando a palavra, disse: não, isso não é vinho, isso não é bebida, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja, Pedro fazendo menção do profeta Joel. E será que nos últimos dias, disse Joel, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Pedro estava fazendo menção disso. O que sucedeu foi que a dinâmica entrou na mecânica. Já não, então, eles que estavam com medo, porque a coisa era de causar pavor até.
Então já não estavam mais com medo. Depois que a dinâmica desceu sobre eles, que é o Espírito Santo. Aí então ele faz menção. E há entre vocês as que têm medo de que alguma mulher, o profeta faz menção disso, na mensagem ao nascer do sol. Há entre vocês as que têm medo de alguma mulher ria de você porque você tem o cabelo longo ou porque deixou de usar pintura no rosto? Você tem medo de ser criticada? E há entre vocês homens que têm medo de que sua organização lhe expulse ou lhes expulse, se batizam sua congregação no batismo escriturístico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo? Você necessita encerrar-se no cenáculo até que desça a dinâmica, e você então perderá o medo de ser excluído da sua organização por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa do ministério de Elias, o profeta de Deus, para nos preparar como precursor da segunda vinda de Jesus. Você perderá todo o medo, toda a vergonha de testificar quando esse batismo, quando essa dinâmica vem sobre você. Mas é necessário que esteja no cenáculo. Isto quer dizer que esteja separado para escutar, para receber a dinâmica. Isso vem acontecendo desde o Velho Testamento. Para Abraão receber a promessa, a visita de Eloí, ele teve antes que estar separado. Aquela tenda que ele estava ali representa o cenáculo. Ele teve que sair do meio de sua parentela. Sim, a dinâmica ali os mudou. Mudou completamente. Os vivificou e os fez diferentes, então. Agora, Pedro não negaria mais a Jesus diante de criadas, como aconteceu antes da dinâmica. Agora, ele teve coragem, ousadia para testificar diante do sinédrio, das autoridades eclesiásticas, que representavam também a lei. Eles tinham como jogar o governo contra a igreja. O que eles fizeram? Jogou o governo contra Jesus Cristo. E o governo vestiu ele de palhaço. Foi isso que o governo fez com a igreja casada com o Estado, sendo assim uma grande meretriz. Mas Pedro não teve covardia para negá-lo diante do governo social e religioso, político. Eles foram uma gente mudada dali em diante. O que estamos esperando? Uma transformação
que antecede a transformação literal dos nossos corpos mortais para se transformar em corpos celestiais. Então é a hora, o momento em que nós vamos tendo coragem de renunciar. Ali eles renunciaram a tudo. Renunciaram às suas próprias vidas. E quando eles desceram do cenáculo, eles não tinham medo de nada mais. Foram vivificados da vida velha, dos religiosos velhos, acostumados a verem milagres, demônios serem expulsos, mortos serem ressuscitados, pães e peixes multiplicados, tempestade sendo acalmada e tantas outras coisas, e eles não passavam daquilo. Eles podiam ter um evangelho que era só contar o que Jesus fez, e mais nada. Mas logo o evangelho deles passou a contar o que eles estavam fazendo. Isto quer dizer, Jesus através deles. Então nós temos muito satisfação e meio de contar o que Deus tem feito através dos homens de Deus, principalmente do profeta desta era. Mas e através de nós? Através de você? É a vida em si própria? É a vida em si próprio? Então foram vivificados da vida velha, da velha vida, acostumada com a igreja, acostumada com a Bíblia Sagrada, com as boas e grandes mensagens. Que culto maravilhoso! Que encontro maravilhoso! Então eles desceram lá vivificados, quando eram covardes, até titubear. Então eles encararam o martírio, sendo cravados na cruz, crucificados de cabeça para baixo, queimados e lançados na cova dos leões. Já não eram covardes. A morte não tinha vitória sobre eles de modo algum, porque a dinâmica estava na mecânica. Sim, Senhor, lhes vivificou seus corpos mortais. Foi isso que aconteceu. Agora nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Simplesmente, se a nossa esperança, se aquilo que nós esperamos ficasse só em torno do que aconteceu com os apóstolos, do que aconteceu com o santo fulano, com o santo ciclano, com o grande mensageiro, com a igreja de Éfeso, com a igreja de Esmirna, com a igreja de Pérgamo, com a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Nós seríamos as mais miseráveis pessoas. Mas isso diz respeito não somente a eles, mas a todos quantos o Senhor chamasse. Pedro disse de uma forma bem enfática, bem clara: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Aonde? Só lá em Jerusalém? Só na Judéia? Só em Samaria? Não, até os confins da terra. Até os confins do globo. Envolvendo toda a terra. Por isso, Joel disse que era sobre toda a carne. Quando eles falaram línguas ali, eles falaram línguas de idiomas de toda a carne humana. Agora, você se encontra num quadro que jamais quem quer que seja vai entender. O marido não fica esperando que a mulher vai entender. A mulher não fica esperando que o marido vai entender. E assim sucessivamente. Entre filhos e pais, irmãos e irmãos, amigos e igreja, não vão entender. O crente de hoje só quer viver aquilo que ele entende, que ele compreende. Mas tem uma coisa, o crente de hoje, bem entendido, aquele que só está na mecânica e não passa de mecânica apenas. Aquela grande máquina ali parada, sem movimento, estagnada. Tudo está bom, tudo perfeito, mas não tem faísca, não tem dinâmica. Mas você, diga glória a Deus, porque isso mexe comigo por dentro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter ligado sua internet, seu computador, seu celular, para ouvir este programa Fé para Vencer, nesta manhã maravilhosa de sábado. Hoje, sábado, teremos logo mais às 18 horas, nosso grande culto ali em nossa igreja em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. É muito fácil. CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar. Hoje às 18 horas, grande culto teremos ali em nossa igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você. Leve sua família, estaremos juntos ali, sendo abençoado pela palavra de Deus. Amanhã, domingo, logo cedo, 8 horas da manhã, você acorda sua família, leva-os para a escola dominical. Oh, que ocupação maravilhosa é de um pai, de uma mãe, investir Cristo na vida da família. Eu tenho certeza que você terá uma família mais saudável, mais amiga, mais unida, você levando-os à igreja. Leve ao Tabernáculo da Fé Brasília amanhã cedo, ali em nossa igreja central, localizada ali no Novo Gama. O bairro é o Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama fica ao lado do Gama, quadra 479, lote 16, no Novo Gama, o bairro Pedregal. Ali a nossa igreja, chegando ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto
Ipiranga. Fica a quarta rua aos fundos do posto Ipiranga. Ali está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você. Amanhã, domingo, 8 horas da manhã, escola dominical, das 8 às 8h30 com as crianças. No outro departamento, no mesmo horário, das 8 às 8h30, culto com palestra para os jovens e os adolescentes. E de 8h30 até 11 horas, culto com a família. muito bom mesmo. Você não pode perder. E amanhã, domingo, às 1h da tarde, culto com os jovens, 5 horas da tarde, companheirismo com toda a igreja, e às 18 horas, culto de milagres, cura divina, libertação, as portas abertas para todo o povão maravilhoso que desejar estar conosco ali. Será um prazer ter você conosco. Vá lá, leve sua família, juntos estaremos sendo abençoado pela palavra, viu? Lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Porém, hoje, sábado, não esqueça que logo mais às 18 horas teremos aquele grande culto em nossa igreja filial que temos aqui em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, hoje às 18 horas, em Taguatinga Norte, na nossa igreja ali, na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, nossa igreja evangélica, Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas, esperando você, hoje às 18 horas. Não perca. Deus te abençoe. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. E às 18 horas estaremos juntos lá na nossa igreja em Taguatinga Norte. Amanhã de manhã, escola dominical em nossa igreja no Novo Gama, bairro Pedregal, 8 horas da manhã. Aguardamos você com toda a sua família. Abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.